Obrigada aí pela abertura na sua reunião, um tema de extrema relevância para todos nós, na atualidade, e eu gostaria também de agradecer imensamente ao Márcio pela presença, pela sua disponibilidade. O Márcio mudou recentemente agora para os Estados Unidos, acho que tem um mês, né, talvez um pouquinho mais, mas muito recente, e ele vai ser pai também daqui a alguns dias. Então, assim, dois desafios muito importantes, né, que realmente mobilizam toda uma expectativa aí de mudança. E então, hoje, nosso convidado especial é o Dr. Márcio Sommer Bittencourt. Ele é cardiologista de formação e agora professor associado da Cardiologia e Radiologia da Universidade de Pittsburgh. E ele vai nos falar hoje sobre a tomografia cardíaca, aspectos atuais e novas perspectivas. O Dr. Márcio tem uma ampla experiência em tomografia e tenho certeza que vai ser extremamente proveitoso. Márcio, mais uma vez, obrigada pelo convite, pelo aceite, e fique à vontade para discorrer da melhor forma que você achar. Fique à vontade. Obrigado, Luciana, obrigado, Jamos. É um prazer imenso estar participando com vocês aqui, ainda mais, como eu digo, podendo não falar de Covid, depois de tanto tempo, falar de coisa de cardio, mas sem mais delongas, vamos lá, eu vou pedir só desculpas para vocês. Normalmente, quando eu pego uma aula assim, eu peguei o material de outras coisas que eu tinha pronto, eu não tive tempo de traduzir todos os slides, que normalmente eu faço, porque realmente, como a Luciana falou, eu estou numa situação um pouco atropelada na vida pessoal e profissional. A aula está extremamente atualizada, mas eu não tive tempo só de traduzir o que eu normalmente traduzo, mesmo as conclusões e coisas, mas acho que não vai ter problemas. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Qualquer problema, vocês me falam aí. Perfeito, está ótimo. Espero que vocês estejam conseguindo ver meus slides. Excelente. E a Luciana colocou aspectos atuais, perspectivas futuras, mas eu vou dizer que eu vou começar no passado, até a gente chegar nas coisas atuais, vou contar um pouco de algumas coisas históricas com uma perspectiva um pouco mais, vou dizer, até de saúde pública, de abordagem de como a gente usa um método diagnóstico qualquer, e a tomo, na verdade, vai ser o meu exemplo de como a gente deveria avaliar de forma crítica um método diagnóstico para dizer se ele é válido, se ele é útil, se ele deve ser implementado na vida real. Eu tenho alguns disclosures que são em nada relacionados à aula, mesmo que eu tenha de verba da AGE, simplesmente coisas técnicas de tomo, e o que eu vou falar aqui de qualquer forma não tem nenhuma diferença para nenhuma marca de vendor que a gente usa de equipamento de tomo, então acho que os outros grants não tem nada, aí verbas não tem nada relacionado à minha apresentação de hoje. E eu vou começar a história com um artigo que já dá para chamar de histórico, de 2006, que foi publicado por uma pessoa que é considerada praticamente o pai da tomografia cardíaca. E, assim, apesar de 2006 fazer muito tempo, do ponto de vista histórico de medicina, 15 anos não é tanto tempo assim. E 15 anos atrás, o que a gente dizia da tomografia, quando a gente falava essas coisas state of the art, é que a gente consegue corresponder ao desejo de ter imagens confiáveis e visualizar o vaso de forma estável. Então, esse era o grau de detalhamento que a gente quer dizer, olha, a imagem fica estável, a imagem é minimamente confiável. A foto que ilustra o artigo é bonita, mas a nossa expectativa era tão baixa que a gente simplesmente estava olhando menos do que a radiologia, porque não era nem olhar do ponto de vista patológico de conseguir ver a doença, de conseguir ver a anatomia de forma confiável. E 15 anos atrás, a nossa felicidade era conseguir fazer isso com tomografia. E aí, no ano seguinte, a pergunta era, será que a evidência vai guiar a gente? E, de novo, vai no futuro. Will, não é está tendo agora. Porque em 2007, a gente ainda falava que a evidência era limitada. E, assim, isso aqui é de gente entusiasta. Isso aqui está publicado na revista de Tomo, que é normalmente quem quer vender seu peixe. E a gente basicamente estava do tipo, a gente não tem evidência, tomara que um dia a gente consiga. E em 2010, no consenso de tomografia, o que se dizia é que não tinham estudos reportados com esta tecnologia, que era, na época, 64 detectores, a gente tem coisa muito melhor hoje, com estudos com poder estatístico adequado para mostrar o valor prognóstico. E, de novo, aqui não estamos falando nem de implicação terapêutica, que eu vou falar mais tarde, mas simplesmente de dizer o valor prognóstico do achado. Isso já bem mais recente, agora 2010. Então, 10 anos atrás, o documento oficial do pessoal que trabalhava com o método, que era entusiasta do método, era dizer, não temos dado. E
eu vou fazer a abordagem, essa abordagem é conhecida como classificação de Freiberg e Thornbury, que está publicada desde 91, uma revista de análise de decisão em medicina. Então, como a gente toma uma decisão, e aqui uma abordagem de como a gente toma a decisão para usar um método diagnóstico. Eu vou usar esse framework, essa estrutura inteira, do começo ao fim, para a gente ver se a tomo corresponde aos diversos níveis de eficácia. Isso aqui eu vou levar como se fosse uma escadinha. O que um método diagnóstico, qualquer método diagnóstico, tem que fazer, tem que ser capaz de fazer para a gente poder usar na prática clínica. Enquanto vocês me acompanham na toma, eu vou pedir para vocês olharem para isso aqui, sempre que eu voltar para esse slide com a escadinha, e pensar em outros métodos que a gente usa de forma rotineira em medicina, para pensar quantos realmente responderam as perguntas pelas quais a gente vai passar. Quer seja um exame de imagem para apendicite, quer seja um exame de urina para diagnóstico de glomerulonefrite, quer seja algum exame do sistema nervoso central. Grande parte do que a gente usa não conseguiu responder todos esses níveis de perguntas, e eu vou tentar mostrar para vocês em cada um o que é o nível, o que a classificação esperava que se respondesse, o que a Tomo fez que responde ou não a pergunta, e aonde a gente está com o método diagnóstico. E a primeira pergunta, o primeiro nível para você começar a discutir se um método diagnóstico é útil, é perguntar se ele tem eficácia técnica. E eficácia técnica quer dizer, a gente é tecnicamente capaz de fazer o exame? E esse é fácil. Esse atomo tem uma eficácia técnica que é bem conhecida. A gente usa tomografia em geral para ver vaso, a angiotomografia, há muito tempo. A gente sabe que dá para ver carótida, que dá para ver a aorta, que dá para ver vaso periférico, não tem nenhuma novidade. Isso já há décadas. Mas o que tem diferente com a coronária? Duas coisas. Ela é muito pequena, então precisa de resolução espacial muito boa, porque o tamanho do vaso é pequeno. E a segunda é que a artéria coronária, ou o coração, é o único órgão que se mexe, mesmo que você mande o paciente fazer uma pausa respiratória. Então, borra a imagem. A máquina de tomografia velha, antiga, que roda devagar, consegue fazer imagem boa de quase tudo. Ainda mais se for maior, mas principalmente porque está tudo parado. Então, quando mexe, é um problema. Essa próxima imagem não é surpresa para nenhum de vocês, é um CAT completamente normal, mas se vocês repararem, em particular a circunflexa, eu não vou injetar à direita, mas vocês verem a direita também, são artérias que balançam muito durante o ciclo cardíaco. E aqui do lado está representado o quanto elas se movem em milímetros, da sístole até a diástole, e vocês veem que em momentos diferentes. Então, para pegar todas elas paradas, ou é aqui em cima, que estão todas paradas, ou em alguns poucos pontos aqui embaixo. Senão, alguma delas vai borrar, a que mais borra, a que mais se mexe, é a coronária direita. O nosso grande problema com o tomo é que a gente precisa pegar este momento parado aqui ou este momento parado aqui para tirar uma foto. Porque aqui no meio ela está se mexendo e borra a imagem. Então, esses são nossos problemas técnicos. A gente precisa de metade da volta da rotação do aparelho para fazer uma foto. Metade da volta para cada um dos aparelhos mais novos é o que está aqui no slide. Leva de 66 a 138 milissegundos para a gente, entre aspas, bater uma foto. Então, eu preciso de uma frequência cardíaca mais baixa, que eu vou mostrar para vocês, para não borrar a imagem. Aqui um exemplo de uma foto tirada no meio do borrão embaixo. Este pontinho branco redondinho de cima é a coronária direita. Se pegar no ciclo cardíaco quando está balançando, esse borrão de baixo, não dá para enxergar nada, o exame é não diagnóstico. A gente precisa de uma pausa para conseguir ter esse bordo, essa definição que vocês veem em cima. Quanto que essa pausa, obviamente, depende do aparelho, mas está aqui uma ideia por batimento cardíaco, aqui os tempos de rotação do Gantry, e a gente, com esses aparelhos que a gente tem melhores, a gente consegue fazer uma imagem adequada até 70, 80 batimentos, mas idealmente, para a maior parte dos aparelhos, para ter garantia de uma imagem boa, assim, vocês veem, 130, 140, mas para ter uma janela um pouco melhor, precisa de uns 200 milissegundos, então frequência cardíaca abaixo de 60. Então, ela é tecnicamente eficaz, como método diagnóstico, nosso nível 1, desde que a gente tenha esse tempo aqui adequado e que a gente queira ver um vaso até 1 milímetro, 1,5 milímetros. O bem distal, que tem menos de 1,5 milímetro, costuma ser limitado. Mas o restante da árvore coronária, com frequência abaixo de 60, 65, a gente pode dizer que para o nível 1, que é eficácia técnica, sim, tomografia tem eficácia técnica suficiente para ser utilizada na prática clínica. A próxima pergunta é mais clínica, é a eficácia da precisão diagnóstica, ou a gente é capaz de fazer o diagnóstico comparado com o método padrão ouro ou com alguma coisa próxima do padrão ouro. E aqui quer dizer, o que a gente vê na tomo é comparável com o que a gente vê em outro método. E aqui é um grande problema para a doença coronária em geral, porque a gente não tem um padrão ouro. Tem gente que vai dizer que o CAT é o padrão ouro. Mas tem gente que vai dizer que o padrão ouro, na verdade, se for para ver aterosclerose, é a AIVOS ou é a OCT, que realmente enxerga a placa. Mas tem gente que vai dizer que a doença tem a ver com isquemia, que o padrão ouro é um método isquêmico como o FFR.
Então, o problema é que depende, isso é uma coisa importante para a doença coronária, não só para tomo, se o diagnóstico que a gente quer fazer é de ter placa e quanto a placa, ou de ter isquemia e quanto isquemia. Então, correlacionar qualquer método para saber se é bom ou não, depende do que ele quer responder. Tomo quer responder mais a pergunta anatômica. Na maioria dos cenários, a gente pode até discutir FFR por tomo. Enquanto que, por exemplo, uma cintilografia quer responder a pergunta isquêmica. E usar um desfecho anatômico é desonesto comparar os dois métodos, porque a tomo vai melhor. Mas usar um desfecho de isquemia é desonesto, porque a tomo provavelmente vai pior que o método de perfusão, porque a pergunta é diferente. De qualquer forma, trabalho clássico, muito dado do Brasil, do INCOR nesse estudo, é comparar a acurácia diagnóstica da tomo com a angiocoronariografia invasiva com QCA pelo CAT, lesão acima de 50%. Esta é a curva ROC do COR 64. Outros estudos até melhor, então isso aqui é o menos bom que a gente tem, com uma área sobre a curva de 0,93, uma sensibilidade de 85%, uma especificidade de 90%. E o que eu gosto mais desse estudo não é essa pergunta. Uma pergunta ainda mais clínica, que é quando o hemodinamicista, quem estava em sala, ou quem cuidou do paciente, achou que precisava angioplastar. E aí foi-se olhar o QCA do laboratório e a tomo laudada também separado. Então, cego para o desfecho que quem fez o procedimento estava fazendo. E aí a área sobre a curva é igual. A capacidade de predizer uma lesão que precisa revascularizar, na opinião de quem está fazendo o exame clinicamente, da tomo e da angiografia invasiva é muito comparável, se não igual. Pelo menos neste estudo, a capacidade de dizer tem lesão obstrutiva, que vai ser angioplastada, é muito parecida. Então, a acurácia diagnóstica, quando comparada com um método anatômico, puramente anatômico, do CAT, com uma tomo de 64, é essa. É boa e provavelmente comparável à angiografia invasiva. Tem outros estudos, esse aqui é um estudo de uma meta-análise, então são vários estudos, e aí aqui eles fazem duas curvas ROCs dessa meta-análise, uma excluindo o segmento não diagnóstico e outra incluindo tudo. Então, uma você põe todo mundo, outra você diz, quando a tomo não enxerga direito, a gente tira. Vamos ver só aquela tomo qualidade boa. Fica, obviamente, um pouco melhor, menos vida real, mas se a gente estiver recebendo um laudo de uma tomo perfeitamente diagnóstica, sem segmentos não avaliáveis, a sua área sobre a curva vai para 95, melhor ainda mais. E o que é mais interessante desse estudo do BMJ é essa parte de cada curva, que eu gosto mais, que é uma avaliação por faixa etária. Que todo mundo diz o mais velho tem mais placa e fica ruim. Pelo menos nesta meta-análise não fica. A acurácia diagnóstica não muda. A prevalência de doença muda. Mas a área sobre a curva ela cai um pouquinho acima de 75 anos, de 0,9 para 0,86. Mas elas são superponíveis e não tem nenhuma faixa etária, usando exclusivamente faixa etária aqui, que prediz uma probabilidade de diagnóstico, uma capacidade diagnóstica pior. Eles também fizeram por probabilidade pré-teste, indo de 0 até 100%. Obviamente, os N's começam a ficar pequenos aqui no meio e fica difícil de analisar, mas, em geral, no pior dos pontos, aqui a sensibilidade ainda é acima de 90%, e no pior dos pontos, tem intervalo de confiança, isso aqui, obviamente, chega a 60%, 70%, mas na maior parte deles é acima de 80%, com uma acurácia diagnóstica total de 88%, e nos piores das estratificações, ainda assim, em torno de 85%, nos melhores chegando até 100%. Então, em geral, uma acurácia diagnóstica de 85% a 90%, independente da idade, independente da probabilidade pré-teste, e melhor quando você não tem segmentos não diagnósticos, o que é altamente esperado. E aí, se a gente disser, mas eu não quero saber como é que é só para ver placa, eu quero saber como é que é para ver isquemia pelo método invasivo, que é FFR. E aí você compara nesse estudo aqui, desculpa, aqui que a referência está errada, esse aqui é um estudo do Jack, mas do BMJ acabou saindo errado. Esse aqui é um de 2019 também, mas do Jack. Comparou tomo, SPECT e PET, é uma amostra bem menor de população, são menos de 200, mas todos esses pacientes tinham FFR, todos tinham PET, todos tinham SPECT, todos tinham tomo. E, no geral, a acurácia diagnóstica dos métodos do PET é um pouco melhor, principalmente por ter um equilíbrio muito bom de sensibilidade e especificidade. Vocês veem que o SPECT perde na sensibilidade, a tomo, por ser um método anatômico e não funcional, perde um pouco na especificidade, mas uma área sobre a curva ainda melhor que a do SPECT, um pouco pior que a do PET, mas, em geral, métodos, no mínimo, bastante comparáveis, para não dizer, obviamente, que o PET é um pouco melhor mesmo, apesar de a gente não ter tanto acesso no Brasil. Acho que isso, no contexto angiocoronariografia invasiva e FFR, a gente consegue dizer que o nível 2 de eficácia diagnóstica, que a acurácia diagnóstica do método é suficientemente adequada. O nível 3 da classificação de Frye, Beck e Thornbury é ainda mais clínico. Nesse terceiro nível, a pergunta é a eficácia
do raciocínio diagnóstico, e eu até estendi aqui porque a classificação é antiga, não pensava muito assim, e outras doenças, o exame diagnóstico é só diagnóstico, mas na cardiologia ele também é prognóstico. Então, qual é a eficiência do raciocínio para diagnóstico e prognóstico? Então, a pergunta é, a informação que eu tenho na tomo me faz mudar o que eu imaginava do ponto de vista diagnóstico e prognóstico? Porque, assim, o paciente que eu tenho certeza absoluta que tem pneumonia, se a tomo mostrar pneumonia, eu já sabia. E no que eu tenho certeza absoluta de que não é pneumonia, não vir pneumonia, também não muda muito meu raciocínio clínico. Onde é mais importante é onde existe dúvida clínica. Então, é no espectro de probabilidade pré-teste, quanto o método diagnóstico muda o pensamento ou aumenta a precisão do pensamento clínico. Isso, normalmente, do ponto de vista matemático, é estimado pelo que a gente chama de likelihood ratio. E essa medida que importa. Uma forma de ilustrar isso muito boa são dados do Scott Hart, e aqui vocês veem dois grupos. Um grupo com o Standard of Care e outro Standard of Care mais tomo. Então, acrescentar a tomo na avaliação clínica de dor torácica de pacientes ambulatoriais. O que é óbvio, mesmo com a tomo aqui, é que todos os pacientes que o pré-teste achavam que era doença, a maioria, depois da tomo, continua achando que era doença. A mudança diagnóstica é de 5% a 10%. Agora, é interessante, nos que o clínico achava que não era doença, uma boa parte mudou a perspectiva. E nos grupos do meio, que é mais importante, você tem uma mudança ainda maior. Então, você vê que você mudou a perspectiva comparado com o de cá, que você tem que nem uma barra muda de cor. O que era unlikely fica unlikely, o que era probable fica probable, o que era yes fica yes, e o que era não fica não. Então, vocês veem essa mudança de cores, principalmente aqui no meio, é quanto de pacientes dessas categorias mudou na perspectiva do clínico, não é a tomo viu diferente. É o clínico, depois de receber a tomo, e perguntar para ele, o que você acha que esse paciente tem agora? Como você interpreta o conjunto? E eles, olha, depois desse exame, eu mudei minha opinião, porque eu agora tinha uma lesão grave, eu acho que ou eu achava que era, eu tinha dúvida e vi completamente normal, eu acho que não é nada. É como que o clínico interpreta a imagem comparado com um grupo que não recebeu a tomo. O Standard of Care aqui incluía teste ergométrico, o outro grupo é teste ergométrico mais tomo. Isso, então, de acurácia diagnóstica, mostrando que muda a forma como a gente interpreta o resultado. E esse aqui é a acurácia prognóstica, mostrando que a presença de placa não obstrutiva, e principalmente placa obstrutiva, está associada a maior taxa de infartos, morte cardiovascular, desfecho cardiovascular combinado. Revascularização eu nem gosto de mostrar, porque pode ser simplesmente reflexo óculo estenótico da tomo, mas infarto e morte ser maior no paciente com doença obstrutiva é claramente uma evidência de que o achado da tomo tem importância prognóstica. Esse aqui é um estudo que eu tive a oportunidade de fazer, que estende isso um pouco mais e sai desse não obstrutivo e obstrutivo e vai também para a carga de placa, em número de segmentos com placa. SS é número de segmentos com placa. E aí a gente vê que ter poucos segmentos com placa não obstrutiva é diferente de ter muitos. E ter placa obstrutiva com poucos versus muitos também é diferente. Então, não é só ter doença aterosclerótica. É ter doença aterosclerótica, é ter obstrução ou não ter obstrução, e é ter muita placa ou pouca placa. Quer seja essa muita ou pouca, não obstrutiva ou obstrutiva. Então, é presença, extensão e gravidade da doença. Mas, além disso, tem outros dados, como esse dado aqui, que vem do estudo PROMISE, onde a gente vê que tem uma abertura da curva comparando, não sem placa, mas comparando os dois grupos com estenose, os dois grupos sem estenose significativa, placa obstrutiva versus não obstrutiva, presença de high risk features, ou de placas de alto risco. E a gente vê que as curvas abrem, principalmente para não obstrutiva, mas também tem uma abertura aqui no obstrutivo. Então, ver coisas como remodelamento positivo, como baixa densidade no meio da placa, como sinal do porta-guardanapo, ou com calcificações puntiformes, duas ou mais dessas definem a placa de alto risco e está associada a um pior prognóstico. Então, não é só se tem placa, não é só se a placa entope o vaso, mas é também quanta placa e que característica de placa na tomo tem. E quando a gente junta tudo isso, a gente começa a falar de valor prognóstico, de valor diagnóstico do raciocínio clínico da tomo. Também tem dados mostrando a mesma coisa, mesmo em pacientes com isquemia negativa. Então, sentido normal, presença de placa vulnerável, que é essa placa de alto risco, ou presença de doença em múltiplos vasos. Então, extensão de placa e vulnerabilidade são marcadores de risco, mesmo na ausência de isquemia. Esse é um estudo bem menor, é um estudo com pacientes agudos, mas
a ideia geral ainda é válida. Isso aqui é dados do estudo Isquímia, não é o objetivo principal do estudo, mas a gente tem o dado tomográfico, e a gente vê que tanto no grupo invasivo quanto no grupo com tratamento clínico, a extensão de placa obstrutiva detectada pela tomo, porque o dado tomográfico está associado a prognóstico. Então, vocês veem que a informação da tomo em carga de placa, quer seja no grupo que vai angioplastar, que vai operar, que vai intervir, quer seja no grupo que fica em tratamento clínico, existe sim um marcador prognóstico associado à extensão de placa, extensão de estenose detectada pela tomografia. Eu acho que com isso a gente pode dizer que o diagnóstico clínico, a eficácia do diagnóstico clínico, do pensamento clínico e prognóstico, ela é muito válida com a tomografia. Então, a gente fecha aí o nível 3 da classificação de Freiberg e Thornbury. Vamos passar para o nível 4. O nível 4, na minha opinião, é mais clínico ainda. A gente primeiro queria saber se consegue fazer o diagnóstico. Depois a gente queria saber se esse diagnóstico muda a nossa forma de pensar e muda a informação prognóstica do paciente. A próxima pergunta é, tudo bem, eu sei o que vai acontecer com o paciente, mas será que a informação do exame me faz mudar a minha intervenção? Se não tiver intervenção nenhuma, o exame não serve para nada. Ele serve só para satisfazer a curiosidade médica. Se a doença não tem nenhum tipo de tratamento, nada pode ser feito, porque ela cura sozinha, ou porque o desfecho é imutável, a eficiência do diagnóstico é limitada. Então, a gente quer saber, será que essa informação clínica muda o meu manejo clínico a ponto de mudar o prognóstico do paciente? Então, a informação é terapeuticamente útil. E a gente tem dados, esse aqui é de um estudo nosso de 2014, onde a gente vê, comparado pré-tomo e pós-tomo que os clínicos fizeram com relação à aspirina, um aumento no uso de AS em doença não obstrutiva e em doença obstrutiva, obviamente mais acentuado em doença obstrutiva. Mesma coisa para a estatina, a gente olhou não só se usava, mas a gente também usou olhou se a dose foi intensificada, não teve mudança na carga de uso de estatina em quem não tinha placa, teve aumento, intensificação da dose em mais da metade dos pacientes com doença não obstrutiva, e mais do que isso, quase todo mundo tomando estatina, e 60% com mudança terapêutica pós-tomo, mostrando que o clínico muda o manejo da AS, muda o manejo da estatina, quando ele tem a informação da presença e gravidade da placa. E aqui a gente fez uma análise só com quem não fez intervenção. Isso aqui é só paciente em tratamento clínico com propensity match, mostrando que quem tem nada de placa, e quem tem placa aqui é só não obstrutiva. Presença de placa não obstrutiva, ter usado estatina ou não muda o prognóstico. Então, o clínico pensa diferente no painel esquerdo e o prognóstico do paciente se torna diferente do painel direito. Nesse estudo, a gente também mostrou que a adesão do paciente ao tratamento é maior quando tem achados alterados na tomografia. Então, mostrando que a informação da tomografia faz o clínico pensar diferente, o clínico trata o paciente diferente, e o tratamento diferente do paciente leva a um prognóstico diferente, fechando esse link que eu falei da eficácia terapêutica. Isso aqui são dados do estudo Scott Hart, muito melhor que o nosso. Isso aqui são dados randomizados. Então, de novo, você tem um grupo que é só teste ergométrico e um grupo que se acrescenta a tomografia. E a gente vai ver o que aconteceu com a medicação. Primeiro, antianginosos, nitrato, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio. Não é só que usou mais ou que usou menos, porque essa pergunta é pobre. A pergunta é se usou em quem precisava e tirou de quem não precisava, quando você mudou o tratamento. Então, o paciente foi avaliado clinicamente, voltou 6 semanas depois, com teste ergométrico em um grupo e com teste ergométrico e tomo no outro grupo. O que só tinha teste ergométrico, quase ninguém dos 2.000, isso aqui é número absoluto de pacientes, quase nenhum paciente mudou nada de antianginoso. O médico continuou fazendo a mesma coisa. Quando tinha tomo, eram 2.000 em cada grupo. 5% parou de usar antiisquêmico porque não tinha muita doença. E mais 4% começou antiisquêmico porque viu doença em quem não usava. Então, mudou para os dois lados. Redistribuiu a forma de tratar com antianginoso, mais ainda com AS e aspirina. Com o teste ergométrico mudou muito pouco. Agora, com a tomo, você teve um aumento substancial de uso de AS e estatina e também um cancelamento substancial. Então, você mudou para os dois lados. Quem não tinha nada de placa, você tirou tudo. Quem tinha muito placa, você deu muito mais coisa. No total, essa é a mudança, o que significa que em um grupo mudou só 5%, versus a tomo, que mudou 23%. Então, 1 em cada 4 pacientes, a informação da tomo mudou ou antiisquêmico, ou AS, ou estatina, no que o clínico estava fazendo. Então, você vê aqui o que a gente chama de eficácia terapêutica da informação do método diagnóstico. E até aqui termina a preocupação individual com o paciente. Porque no meu paciente, se o meu exame funciona do ponto de vista técnico, ele serve para fazer o diagnóstico. Eu faço o diagnóstico e mudo o meu raciocínio com ele. E trato o paciente, isso impacta o paciente, está ótimo.
Agora, do ponto de vista de sociedade, a gente quer saber a eficácia no desfecho global de uma população, enquanto isso muda perspectivas populacionais, que é o que a gente chama de patient outcomes, ou de eficácia mais populacional. E aí a gente tem 2 estudos, que eu já citei uma parte das análises deles, que olharam o método anatômico versus o padrão habitual, que é o funcional, aqui em amarelo no PROMIS versus o azul, que era tomo, e aqui do outro lado o azul é atomo e o vermelho é o método funcional. No PROMIS foi igual, no Scott Hart teve uma redução de 40% na taxa de infartos. Então, no mínimo, é tão bom quanto ou tão ruim quanto o padrão de avaliação funcional, e no melhor das hipóteses, é substancialmente melhor para a redução de infarto, você avaliar a presença de placa, extensão de placa, carga de placa, aspecto de placa e intervir baseado nisso. Sendo que a intervenção era decidida pelo clínico, ninguém obrigou a fazer nenhuma terapêutica, era um estudo simplesmente de uso de método diagnóstico. Eu peguei os dados desses estudos com outros estudos e fiz uma meta-análise que está representada nesse editorial que saiu no Jack em azul, mostrando que em todos os estudos randomizados você teve um aumento de revascularização, além de mudança no tratamento clínico, que levou a 30% na redução de infarto. Então, combinando PROMIS, Scott Hart, mais 2 estudos que tinham na época, 30% menos infarto quando a avaliação inclui tomo versus começar com método funcional. Logo depois, de 2017, saiu um registro dinamarquês que pegou todos os pacientes da Dinamarca que fizeram método funcional versus todos que fizeram tomo. E é curioso que o achado é muito parecido. Também reduziu em 30% a taxa de infarto da Dinamarca, comparando os 2 grupos. Às custas de mais aspirina, de mais estatina, de mais AS e de mais revascularização. Quem foi o efeito de redução de infarto? Se foi revascularizar paciente estável, se foi da AS, se foi da estatina, eu não sei. A gente tem literatura mostrando que estatina e AS em doença coronária crônica funciona. A gente tem estudos como isquemia questionando se revascularização muda prognóstico, mas o fato é que a combinação do tratamento que o clínico decidiu fazer na vida real e nos estudos randomizados, qualquer que seja o grupo, este coletivo que foi feito reduziu em 30% a taxa de infartos no segmento. Qual foi o principal mecanismo, o que importa? Isso eu não consigo dizer com esses dados, mas que realmente a tomo resultou em uma perspectiva de desfecho melhor, isso é fato. E aqui a gente tem segmento mais longo, porque eram só 2 anos no começo, isso aqui é o Scott Hart com 5 anos, a curva continua abrindo, aqui a gente vê que o grupo da tomo continua saindo muito melhor. E o que é interessante, aqui a gente tem angiocoronografia invasiva e revascularização, e o que tinha de aumento inicial, depois se equilibra. Quem não revascularizou no grupo tomo no começo, acabou precisando de revascularização de qualquer jeito mais tardio, então você tem ganho de desfecho de infarto, e depois de 5 anos você não tem nenhum aumento de CAT, nem aumento de revascularização, porque acabou que quem precisava fez por bem ou por mal, e provavelmente fez tardio, fez depois de infarto, fez depois de alguma coisa. Então, a tomo simplesmente adiantou o procedimento em quem acabou ganhando com o pacote de abordagem clínica que foi feito. E aqui essa é uma análise que a gente fala de landmark, que você separa um ponto do tempo, então vocês veem que a curva abria muito no começo e tardiamente ela abre bem menos na direção oposta. Então aqui tomo fez um pouco mais de revascularização, depois de 1 ano tomo fez menos. Então muda o padrão. Um grupo trouxe para mais cedo as intervenções, mas o grupo que não fez mais cedo acabou precisando mais tarde, e por isso que as curvas se igualam. Aqui tem um segmento das coisas no tardio, vocês veem que o tempo todo o azul, que é tomo, persiste usando mais AS, persiste usando mais estatina, mostrando que o achado tomográfico leva a uma conduta clínica que persiste ao longo do tempo e que pode, muito provavelmente, ser a justificativa dessa diferença prognóstica que a gente vê aqui. Talvez não seja revascularização, não seja só a revascularização, e seja, sim, um tratamento clínico que persiste mais otimizado ao longo de 5 anos de segmento. A gente vê aqui uma análise mais detalhada dos dados de acordo com o tipo de sintoma apresentado e o prazo mais cedo, mais tarde, o tipo de intervenção, mostrando que você tem algumas diferenças, principalmente que a mudança de tratamento vem muito mais nos pacientes com sintomas atípicos, que era provavelmente quem tinha, inclusive, menos doença, e que a mudança do padrão de revascularização vem bem dos casos mais complicados, já tinham doença coronária conhecida. E vocês veem que num deles o padrão é mais precoce, no outro padrão de diferença é um pouco mais tardio. Mas aqui é mais refinamento para a gente entender que não é todo mundo igual, ganhando tudo a mesma coisa, que tem grupos que parecem estar ganhando mais na medicação, tem grupos que parecem estar ganhando mais na revascularização, e realmente o que eu falei é adequar o tratamento ao seu paciente, com menos ou mais doença, a dedicação às vezes de placa nesse com menos doença,
ou a identificação de onde está a lesão e da extensão dela em quem tem mais doença. Tem alguns outros estudos que falam um pouco de eficácia, que é comparando todo mundo de probabilidade intermediária ou mais, que esse grupo alemão achava que tinha que ir para CAT. Obviamente, no grupo controle, todo mundo foi para CAT. Já no grupo com tomo, que todo mundo fez tomo, só 20% precisou de CAT, porque a informação da tomo, com ou sem doença, foi suficiente para a gente resolver o problema do paciente, e só 1 em cada 5 dessa população que habitualmente iria para CAT pelo perfil alemão, é meio baixa probabilidade para a nossa realidade brasileira. Mas, de qualquer forma, mostrando que a informação da toma é suficiente para responder a pergunta que muita gente achava que precisava de CAT e evitar que esse paciente vá para uma angiocoronariografia invasiva. Obviamente, se você faz mais tomo, você vai ter aí no grupo tomo muito mais CAT positivo. Quando foi para CAT aqui, a maioria era positivo. Quando foi para CAT aqui, a minoria era positiva. Vamos fazer um grupo de probabilidade meio baixa. Esse estudo é uma ideia parecida, candidatos a CAT. Vamos mandar esses pacientes para tomo primeiro e só mandar para CAT quem é mais grave. O prognóstico ao longo do tempo é igual, mas a redução da internação inicial e principalmente do segmento completo fica menor, porque um CAT custa mais do que uma tomografia. Então, a ideia é de que a gente consegue otimizar mesmo essa população que muita gente acha que precisava ir para CAT. Eu acho que com isso a gente pode dizer que a gente tem eficácia na parte de desfecho de pacientes de forma muito tranquila com a evidência atual da tomografia. Esse é o nível 5 de eficácia da classificação de Freiberg e Thornbury. E a última é a eficácia da sociedade. Como sociedade, será que fazer essa estratégia com esse método de diagnóstico faz bem para a sociedade? Isso normalmente é no sentido custo-efetividade. Quanto custa o exame em termos de dinheiro, quanto custa em termos de efeito colateral de complicação e quanto de benefício ele dá por essas mudanças de desfecho e por essa mudança terapêutica. Para isso, eu vou mostrar um estudo de modelagem, que é como a gente normalmente responde essa pergunta. Esse é um estudo de modelagem feito por um grupo holandês, que é especialista em modelagem na área cardiovascular. Eles fizeram, nesse estudo do Annals of Internal Medicine, imagina-se um paciente de probabilidade moderada de doença coronária nas faixas dos 40 aos 50 anos. Não necessariamente vai ser igual se a probabilidade de pré-teste for muito baixa ou muito alta. Mas esse é um modelo de um paciente razoavelmente comum para a gente ver na tomografia. Eles fizeram a realidade americana e europeia, deu igual. Eu vou mostrar só uma delas aqui, que é a americana. E aqui no eixo X você tem qualidade de vida, ou anos ajustados para a qualidade de vida. Isso aqui é quanto a pessoa viveu e com qualidade de vida. Quanto mais ao longo do eixo, melhor. Que é viveu mais e ou com mais qualidade de vida. E no eixo Y você tem custo. Quanto mais para cima, mais caro. O que a gente quer é o quadrante inferior direito, lá onde está o 11,85. Quanto mais para baixo, melhor. Quanto mais para cima, pior. Ou porque mais para cima, ela está escrito Estados Unidos, United States. Para cima, mais perto do começo do eixo X, quer dizer, custou caro e teve menos vida. E aqui, no caso, fica muito claro que tem 3 xizinhos aqui, que são os melhores, e eles são os 3 xizinhos em negrito. Você tem 3 x para cá que não estão em negrito. Então, você vem de usar um método só, usar um método de ir direto para CAT se tiver um achado X, e os melhores são esse azulzinho aqui, este amarelo aqui e este vermelho aqui. Todos a mesma coisa. Primeiro, você avalia este paciente com tomo. Se tiver placa com obstrução, pelo menos 50%. Aí, antes de mandar para CAT, você faz uma avaliação, tá aqui, ECO-I, SPECT-I ou CMR-I. Você faz uma avaliação invasiva de estresse, ou com eco de estresse, ou com cintillo de estresse, ou com ressonância de estresse, e somente os pacientes que têm as duas coisas positivas, pelo menos na ideia geral do modelo, é que deveriam ir para angiografia invasiva. Você faz menos exames mais caros, você intervém menos, mas intervém quem realmente precisa. Claro que na vida real não é todo paciente que anda no algoritmo assim, mas com esse desenho, com a modelagem de distribuição e tudo, é o que tem de melhor. Se vocês olharem aqui, dá até a impressão que o grupo com eco talvez seja um pouquinho mais barato pela forma como eles modelam o custo do eco de estresse. Não é nem o ganho de qualidade de vida, aquele é um pouquinho mais barato na realidade deles e a precisão dele é mais para a especificidade. Mas, no geral, eu diria que esses 3 são muito parecidos e é difícil a gente diferenciar. É a ideia da estratégia. Primeiro, uma avaliação de se tem doença coronária. Quando tem, aí sim, uma avaliação de se tem isquemia. E quando tem, aí sim, você considerar a perspectiva de intervenção. Então, aqui a gente termina o nível 1 de eficácia técnica, o nível 2 de acurácia diagnóstica, o nível 3 de eficácia do raciocínio diagnóstico, o nível 4 de implicação terapêutica do achado do nível 3,
o desfecho para o paciente, de preferência em estudo randomizado, e a perspectiva societária, social, de custo-efetividade. Então, a gente pode dizer que a gente tem dados substanciais de que a tomografia é, no mínimo, comparável aos outros métodos e provavelmente melhor que vários outros métodos para responder o nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4, o nível 5 e o nível 6. Não por acaso, desde 2016, o consenso inglês, que é baseado essencialmente em custo-efetividade, sugere que a tomografia, com 64 detectores ou mais, deve ser a primeira estratégia de avaliação para doença coronária no paciente que tem dor típica ou atípica. E mesmo no paciente onde a dor é não anginosa, se o eletro de repouso tiver alguma alteração que possa indicar isquemia. Além disso, você deve considerar outros métodos diagnósticos quando a tomo é não diagnóstica, quando a tomo é incerta ou em alguma outra circunstância particular, mas eles colocam que a primeira escolha deve ser a tomografia, sem nem falar em probabilidade pré-teste. Quando a gente vai para o consenso europeu é um pouco diferente, mas eles colocam que a tomografia é classe 1, da mesma forma que outros métodos. Então, eles colocam em pé de igualdade, mas eles sugerem que você deve levar em conta aqui embaixo o espectro de probabilidade de doença obstrutiva. Quanto mais baixa, mais interessante começar por um método anatômico com tomo. Quanto mais alta, mais provável de você considerar a isquemia, uma abordagem um pouquinho diferente do que a gente tem no consenso inglês. Mas o que eu acho interessante é que, se vocês olharem, eles colocam mais ou menos aqui no meio. Então, de 50% de probabilidade de pré-teste para frente, prefiro isquemia. 50% para baixo, prefiro a tomo. Mas quando você olha o documento deles, quem é o paciente sem doença coronária prévia que tem nos scores mais novos mais do que 50% de probabilidade de doença obstrutiva? E é quase ninguém. Está aqui os scores. Todos os pacientes com dor não anginosa é baixo. Todos os pacientes com dispneia é baixo, independente do sexo e da idade. Dos pacientes com dor atípica, todos abaixo. Talvez muito idoso homem seja um pouquinho diferente, mas ainda assim todos abaixo. Todas as mulheres com dor típica, a probabilidade pré-teste não chega a 50%. E os únicos grupos onde a gente começa a chegar mais perto de uma probabilidade pré-teste de 50% ou mais é homens com dor típica e acima de 60%. Então, é um grupo muito pequeno, se a gente for pensar de acordo com o consenso europeu, que deveria ser considerado para avaliação de isquemia se não tem doença coronária prévia. Quando tem infarto prévio, doença prévia conhecida, stent, revasc, é diferente. Esta é a abordagem do paciente estável sem doença coronária prévia. E, na prática, quando a gente vai usar a informação da tomo nesse contexto todo, a gente tem que pensar que não é uma coisa só do que eu falei e nem necessariamente um método diagnóstico só. O que a gente tem que pensar é da forma como está representado aqui e tentar combinar a informação de estenose com a informação de isquemia por FFR, por dados tomográficos, por dados de outros métodos e características de placa, quer seja não invasivo por tomo, ou se for por CAT, até por ultrassom intracoronário. E a definição de gravidade de risco representada aqui em volta, com vários níveis, a gente ainda não sabe perfeito quanto é cada um, mas ela deve vir de uma combinação de informações isquêmicas, presença de estenose, carga de placa, isquemia e características da placa que a gente está avaliando. Então, eu vou concluir dizendo para vocês que a gente tem evidência, sim, de que a tomo responde todos os quesitos que eu falei para vocês, e que é mais importante, que a tomografia tem muito mais informação do que a maior parte das pessoas usa. A maior parte das pessoas usa para descartar a doença coronária ou ver no máximo se tem obstrução, sem pensar em extensão de placa, em aspecto de placa, e principalmente sem pensar na combinação de todas essas informações. E pensando no futuro, a gente ainda tem que definir como outras coisas, como carga objetiva de placa e outras características tomográficas, como FFR pela tomo, têm impacto diagnóstico e prognóstico. Eu vou terminar por aqui. Muito obrigado. Muito bem. Excelente, né, Márcio? Excelente, João. Muito bem. Colegas, vamos abrir os microfones, as câmeras. Temos uns minutos para a gente explorar o assunto. Lu, quer começar, Lu? Não, pode ficar à vontade. Eu só queria parabenizar, na verdade, o Márcio pela brilhante aula. Eu acho que essa escalada de a probabilidade do método foi muito interessante na sua abordagem. E eu até fiquei feliz que você colocou no primeiro slide o Stefan Ackenberg, porque o Stefan, ele, no primeiro curso do SCT Brasil, eu tive a oportunidade de fazer aqui o curso com ele, e ele realmente é um pioneiro no método, um alemão, realmente um visionário, né, eu diria. E é muito atuante mesmo em angiotoma de coronária. Então, e a sua aula, Márcio, foi simplesmente brilhante, né? Eu não esperaria outra aula.
em todos os pontos mais importantes, destacados, e principalmente um fator diagnóstico e prognóstico que hoje a gente vê que tem uma extrema relevância. Então, João, queria deixar você à vontade, a todos que estão aqui, para fazerem as perguntas e para a gente poder conversar com o Márcio um pouco mais e aproveitar toda a sua bagagem de conhecimento. Fiquem à vontade aí, Jamos, por favor. Excelente. Eu acho que a gente podia, Márcio, explorar o assunto em algumas áreas, cenários assim. Eu acho que o primeiro, realmente, é isso que você comentou, de qual é a tendência de incorporação dentro de guidelines, né? Essa sequência, isso é muito próprio para ser avaliado realmente incorporação, como já feito na Inglaterra e no Reino Unido e também no guideline europeu. Isso é como mover uma montanha, né, Márcio? Isso aí realmente o conhecimento vai se acumulando e chega um momento que o guideline vai acompanhar isso em recomendação populacional. Deu uma parada, né? Eu acho que 2019 daí teve toda essa situação que aconteceu em 2020, mas esse assunto agora já tem evidência então acumulada, né? Eu acho que numa próxima revisão do guideline europeu, americano, isso aí já deve entrar de modo com mais força no guideline, né? Sim. Como você vê isso? O guideline europeu é novo, esse que eu mostrei é novo, já está bem claro onde eles colocam. O guideline americano tem um problema. Juntaram todas as sociedades, então todo mundo tem voz na mesa de todos os métodos diagnósticos e todo mundo tem que concordar com a forma do texto. Não é achar que tomo tem que aparecer mais ou menos o quanto. A evidência de que é comparável às outras, que é muito clara, de que é melhor, acho que tem um pouco mais margem para discutir, mas o problema é como que o texto vai sair para que ninguém fique incomodado. Existe um problema de consensos, que as coisas nem sempre são consensuais, e quando tem muita gente sentada lá na mesa, demora. O guideline americano de dor torácica era para ter saído ano passado e não foi exatamente a Covid que atrasou. Existe um problema, porque ele é um guideline, não é do método de imagem qualquer que seja. Ele é da sociedade, do ACC com o American Heart, com a NASC, com a SCCT, com a de nuclear, com a de tomo, todo mundo junto. Ainda não está pronto, e o que eu sei das pessoas de dentro é que existe uma discussão muito grande e não existe uma concordância completa na forma como eles vão definir, principalmente o valor, não o valor, mas a hierarquia entre os métodos diagnósticos. Então, se sair esse ano, vai me surpreender, porque eu acho que está atrasado. Já foi, era para ser pauta do Congresso do ano passado e não foi. E eu acho que está emperrado, inclusive, uma parte que nos Estados Unidos, a medicina nuclear tem um lobby muito forte nos Estados Unidos, porque ela gera muito recurso para algumas clínicas privadas, então existe uma discussão complicada. No brasileiro, isso sempre veio mais forte no guideline da imagem do que no guideline clínico, e o guideline de imagem está em revisão, então ele deve sair com uma evidência mais forte. Quanto eu não sei, porque não sou eu que estou escrevendo essa parte, mas deve sair com alguma coisa mais robusta, porque é mais homogêneo o grupo. O guideline clínico da SBC eu não tem envolvimento, não sei se tem um novo para sair, mas acho que quando sair, como é muito antigo, é natural que depois do Promise do Scott Hart, pelo menos um espaço maior para o método existe. Se ele é maior do que o método de isquemia ou não, acho que tem interpretações, mas que é maior do que era em 2010, como mostrei para vocês, a evidência que tem 2010 para cá é gigantesca. Então, o guideline tem 8, 10 anos, está baseado em dados muito menos robustos do que a gente tem hoje. Muito bem. E uma área interessante vai ser realmente do indivíduo assintomático e de risco intermediário, como é que vai evoluir com essas informações. O indivíduo no risco intermediário é assintomático. Como é que vai ser? Eu acho que o paciente assintomático é uma abordagem bem diferente aqui. O tema foi mais do paciente com dor torácica. O assintomático, eu acho que a pergunta é muito mais prognóstica, já que não tem diagnóstico, não tem sintoma, não tem qualidade de vida na conta, uma coisa mais simples. Mas aí acho que a pergunta principal hoje é respondida por scores clínicos e mais alguma informação da presença de aterosclerose, que cada vez mais, aparentemente, o score de cálcio é mais robusto, mas a ideia de se tem placa, a minha agressividade no tratamento farmacológico deve ser maior do que se não tem. Pode ser com tomo, mas não tem por que fazer a parte angiográfica no momento. Pode ser com score de cálcio e pode ser com outros métodos, se tiver IMT, placa na carótida, existem outras informações que podem ajudar. Mas acho que o assintomático, a estrutura é score clínico, informações clínicas e, em casos específicos, o uso de métodos de avaliação de aterosclerose, eu coloquei. Perfeito. Coloquei para os colegas agora. Colegas à vontade. Microfones. Pajamos, tudo bem? Pedro. Aqui é o Pedro, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, Márcio, parabéns pela apresentação, excelente, como sempre. A minha dúvida agora é tanto na questão, aí é uma questão pessoal, né? Acho que você
colocou de uma forma bem clara a questão das evidências, mas se você está alinhado à sua forma de pensar com a europeia, no sentido de que os pacientes que não têm DAC conhecida, como regra geral, seria angiotoma o primeiro passo, de fato, mas se nos pacientes que já têm DAC conhecido, aquela probabilidade pré-teste acima de 50%, que é rara num paciente que não tenha esse diagnóstico prévio, seria fazer o teste funcional numa situação de dor torácica funcional, no sentido de avaliar a isquemia para esses pacientes, exceto, obviamente, numa situação de alto risco, com angina CCS 3, 4, numa situação mais controlada. Se esse vamos dizer assim, é a divisão que você normalmente, não só você pensa, mas que você enxerga que a comunidade médica tem adotado, que é o que a europeia dá a entender, inclusive pelo que você comentou, tirando aí o guideline em inglês. Eu acho que assim, não tem um corte muito mágico na probabilidade de pré-teste, que a gente vai mudar completamente o nosso raciocínio. E a minha principal preocupação com qual método diagnóstico a gente usa, na verdade, são duas preocupações. Qualquer método diagnóstico. Doença coronária, que isso é um pouco mais delicado. A pergunta número 1 é: este método diagnóstico tem qualidade técnica e segurança suficiente para ser bem usado neste paciente? E um exemplo é quando eu tenho frequência cardíaca alta que eu não consigo baixar, ou quando tem muita calcificação na coronária, quando faz cardíaca conhecida, eu posso ter uma limitação maior na minha capacidade diagnóstica, por exemplo. Idem quando eu tenho um paciente que a atenuação ou que gating é problemático na cintilografia, por exemplo. Acho que a primeira pergunta é, do ponto de vista técnico, se dá para fazer bem. E a segunda coisa, que é o que mais me importa quando eu faço, ou quando eu vejo as pessoas usarem o método diagnóstico, é como o clínico vai interpretar o resultado. E imaginando que a qualidade técnica seja boa. Se eu te der um resultado, eu posso te dar uma ampla gama de opções de anatomia ou de isquemia, quanto isso vai mudar a sua forma de pensar e a gente imaginar a probabilidade daquilo acontecer. Se você está inclinado, se pegar um paciente com múltiplos fatores de risco, onde a presença de doença coronária para você, se não tem... Deixa eu perguntar, qual que é a dúvida do seu diabético, hipertenso, dislipidêmico, tabagista com história familiar de 70 anos, ter doença coronária? Só zero, tenho certeza absoluta. Sua opinião clínica, feeling. E ele tem uma dor torácica, eu só quero saber se essa dor é isquêmica. E se ele não tiver dor isquêmica, eu vou continuar tratando todos os fatores de risco com a mesma agressividade, porque ele é de muito alto risco, e um método funcional vai te ajudar. Menos do que isso, eu posso dar uma informação de quanta placa tem, talvez uma placa que seja muito menos intensa, você possa ser menos agressivo, ou te surpreender em alguns casos com muito mais placa do que você imaginava e mudar até seu tratamento farmacológico. Quanto mais você está no cenário 2, de que você tem incertezas até na carga de aterosclerose, ou mais ainda na presença de aterosclerose, mais é interessante o método anatômico. Quanto mais você tem certeza de tudo e só quer ver quanto tem de isquemia ou quanto tem de miocárdio de risco, mais para o método isquêmico. Eu cada vez mais acho que o raciocínio é mais interessante com o método anatômico primeiro, e quando ele tem uma certa gravidade, que aí vai depender de paciente a paciente, mais a informação isquêmica vai acrescentar para guiar o tratamento, e quanto mais a gente estuda, mais esse tratamento acaba sendo farmacológico e seletivamente invasivo ou intervencional. Então, acho que a gente constrói uma história de, primeiro eu quero saber se tem placa, onde tem placa e como ela é, depois eu quero saber se ela causa isquemia, para depois definir se eu preciso mexer. E essa escada, na maior parte dos casos, funciona bem. Como eu falei, os muito extremos, eu não preciso da primeira parte, porque eu já meio que imagino com uma certeza muito alta, daí talvez dê para pular, mas é a forma como eu penso. Com relação ao paciente com doença coronária conhecida, aí é um pouco mais delicado, porque eu quero saber o que o clínico quer saber para dizer se a tomo vale a pena. E eu acho que qualquer hemodinamicista vai perguntar a mesma coisa. Você vai pedir para fazer um CAT no paciente revascularizado, cheio de stent, qual é o que você quer saber? Que ele tem um monte de placa em um monte de lugar, eu sei. E a pergunta, às vezes, do clínico é simplesmente, eu quero saber se essa vena está aberta. Porque eu tenho um CAT prévio, pela mudança de sintoma. Eu sei que a anatomia distal é ruim, é complicada, mas eu só quero saber se pelo menos as pontes para o proximal estão abertas. Isso a tomo vê muito bem. Então, se você quiser saber uma safena, uma mamária, eu enxergo bem. Agora, se você quiser saber se distal a safena, na DP, aquela lesão que era moderada, ficou grave, já era cheio de cálcio, não vou conseguir ver. Então, acho que o principal, quando é um paciente com doença conhecida, é qual é a parte do pedaço que você já conhece, que você está querendo saber melhor. Se for anatomia de ponte, de mamária, é ótimo. Se for anatomia de stent, já não é tão boa assim. Se for um stent pequeno, é pior ainda. E se for leito distal revascularizado, também costuma ser difícil. Então, para a doença coronária conhecida,
eu vou querer, idealmente, como quem faz imagem, eu gostaria de saber qual é a dúvida do clínico, porque não é a presença de doença, é onde ela está e qual é a parte que você está querendo saber que eu possa te ajudar. Que acho que é a mesma coisa que o hemodinamicista quer saber, até para planejar a intervenção. Se tem um vaso fechado, uma oclusão total crônica, você sabe que está fechado. O que mais eu posso te ajudar? Então, na doença coronária conhecida, a pergunta é o que você já sabe de prévio. Você tem CAT, você tem sentido, você tem infarto prévio, quando foi e qual é a parte nova que você quer que eu te ajude. Aí acho que uma conversa, às vezes, é mais interessante do que pedir a tomo e descobrir que aquele pedaço não enxergar de jeito nenhum. Perfeito. Não, a pergunta era mais voltada para a questão da dor torácica, do sintoma, que eventualmente você tenha dúvida, e aí, eventualmente, tendo uma DAC conhecida, aquilo que você comentou, às vezes o teste isquêmico pode ser interessante para aquele sintoma você tentar ter alguma informação útil no seu julgamento. E aí a minha pergunta nesse sentido é se, ainda mais num cenário de tropo de alta sensibilidade, para o paciente agudo, cujo eletro não tem alteração isquêmica, o sintoma não lhe convenceu completamente num pronto-socorro e tem uma tropa de alta sensibilidade negativa. Se eu devo interpretá-lo como um paciente ambulatorial crônico, no sentido, obviamente, da minha investigação diagnóstica, pensando nesses dois sentidos que a gente falou, tanto do paciente que eventualmente já não tem DAC conhecida ou tem, e aí, obviamente, se vai fazer no ambiente hospitalar ou ambulatorial precoce, seria uma outra discussão, mas é mais só na questão da investigação, se eu posso seguir uma mesma linha de raciocínio disso que você comentou, né, a depender do que eu quero enxergar, eu seguiria esse mesmo racional da seleção do método. Concordo e eu vou mais longe. Também vale para alguns casos de tropo de alta sensibilidade positiva, que eu acho que é um cenário muito mais difícil da gente, às vezes, interpretar, que é o seguinte: você tem um paciente com tropo de alta sensibilidade positiva, mas que a apresentação clínica não te comove o suficiente, o eletro não te comove o suficiente, e mais, ele tem outras causas de tropo positiva possíveis. Aquele paciente com insuficiência, tipo tropo tocadinha, insuficiência cardíaca e ou insuficiência renal. É muito mais complicado. Se a tropo estourar e fizer curva, é fácil. Mas para aquela tropa que dá uma subidinha e nunca cai direito, ela não é negativa, mas ela não é a curva clássica de paciente agudo. E mais, você tem outra discussão. Puta, essa tropa pode ser insuficiência cardíaca, mas não tenho certeza. Se o cara não tem DAC conhecida, às vezes tem casos de tropa positiva, e tem estudo, inclusive, tem estudo no JACC, mais ou menos recente, pensando no cenário agudo, tropa de alta sensibilidade, discutindo até mesmo naquelas tropas área cinzenta, ou o positivo mais baixo, ou o positivo que não curva, o positivo que não tem um comportamento agudo. Será que em alguns desses casos a informação anatômica pode me ajudar? Principalmente quando eu tenho uma etiologia alternativa para tropo, ou quando a probabilidade de pré-teste é muito baixa, em termos de fator de risco, tem cenários onde pode te ajudar. Só não dá para ficar fazendo para todo mundo, porque aí vem placa e você tem que mandar para o CAT. Se você tem quase certeza de que a conduta precisa ser invasiva, não tem por que fazer tomo. Manda para o CAT, manda para o expedito e resolve o problema, não faz sentido. Agora, se é o contrário, puta, essa tropa aqui está mais... É tipo o dímero D. É dímero D que você pede, não devia ter pedido agora vou ter que fazer um protocolo técnico e pedir esse negócio aqui. Aquele negócio que você nem sabe se precisava ter pedido, alguém pediu, ou tem outra causa, não sabe o que fazer. Eu acho que tem tropos positivas, não classicamente de curva isquêmica, que você pode ter uma utilidade também da tomo, mas casos selecionados. Perfeito, obrigado. Eu gostaria de explorar um tópico com vocês que envolve tecnologia. Tá? Márcio, excelente. Eu acho que realmente então tem todo um volume de evidências. Isso aí a gente vai, uma série de condutas a gente vai ajustando. Mas eu queria dar um ponto dessa parte. Eu gostaria de ouvir de vocês em relação à tecnologia. Para onde aí é uma abstração. Tá? Vamos imaginar daqui uns 5 anos. Aí eu vou pedir para vocês opinião sobre isso aí. Para que lado que está, para que sentido que está caminhando? Vocês acham que daqui a alguns anos a gente vai estar trabalhando com resolução muito maior? E eu gostaria que vocês explorassem também esse potencial da tomo. A cardiologia sempre trabalha em camadas de exames. A gente tem um teste, a tomografia traz uma informação, depois tem a avaliação isquêmica. Eu queria que vocês falassem como é que está esse potencial de redução de camadas, às custas com a evolução tecnológica. Como é que está caminhando isso aí? Então, com relação de futuro, eu, pessoalmente, sou um cara meio crítico. Apesar de trabalhar com método, eu não sou tão entusiasta do futuro como outras pessoas são, para ser bem sincero. Principalmente na janela que você me deu, que são 5 anos. O método melhorou muito, mas ele melhorou muito mais em coisas marginais. Se você me perguntar quanto o método mudou de forma disruptiva em 5 anos, é pouco, demora mais tempo. Se a gente falar em 20, aí eu acho que a conversa fica um pouco diferente. O que a gente tem estudando com tomo é decomposição de material,
para a placa e para outras coisas, para tentar entender o que é cada pedaço e procurar marcadores de placas instáveis ou de placas de risco. Isso tem sido feito com o pessoal chama de análise espectral ou de dupla energia. Você, assim, dependendo de como você fornece energia em kilovolts, duas coisas que ficam brancas iguais no 80 não ficam brancas iguais no 120. E a gente só faz átomo com 80 ou com 120, só faz uma faixa. Se a gente fizer duas, você consegue decompor dois brancos iguais em tons diferentes. Eles são brancos iguais no 80, mas um é cinza e outro é branco no 120. Eu estou sendo meio simplista, mas é essa a ideia. E a gente pode fazer 80, 100, 120, 140. Ou um espectro de quilovoltagens ou de taxas de forma de usar a radiação que vão te dar uma decomposição espectral de material. O problema é decompor espectral, ou duas fases, com resolução espacial de tomo, com resolução temporal, para não ter artefato de movimento de tomo de coronária, no vaso que é pequenininho, e ainda essa informação de utilidade clínica. Já faz tempo que a gente tem dupla energia e alguma coisa espectral. Para outros métodos, para outras coisas que são paradas, como mão, como rim, já é difícil. Na coronária, eu acho que é mais difícil ainda. Tem outras coisas que vão mais para da inteligência artificial, do processamento de imagem, que tem gente fazendo shear stress, o estresse de pelo átomo. Tem gente trabalhando com FFR por tomo. O FFR já tem uma aplicação clínica, acho que é o único que caminhou um pouco mais. Tem gente que trabalhava com gradiente através da tomo de densidade do contraste, uma ideia boa que não foi muito para frente. Tem gente trabalhando com quantificação de fluxo miocárdico por tomo. Todas essas coisas, para mim, são meio preliminares. Tirando a FFR, que deu um passo a mais, que eu ainda acho que é menor do que muita gente conta, mas realmente deu um passo a mais, as outras coisas são mais promessas do que eu acho, do que algo que eu espero que vai entregar em menos de 5 anos. E, por fim, você tem quantificação mais automatizada de placa para eu te dar uma carga de placa de forma mais precisa, que eu acho que a gente está trabalhando e vai sair, isso aí não é tão difícil. Eu só não sei se o impacto do meu subjetivo em 16, 17 segmentos de estenose, se acrescentar um número de milímetros ou de gramas ou de área de placas, vai mudar muito. Então, que eles vão conseguir, vão, que vai ficar um pouco mais preciso, vai. Agora, será que essa precisão adicional muda o que eu já categorizo em 3, 4 níveis para vocês? Tenho minhas dúvidas. Então, a minha visão de futuro é um pouco mais cética, eu acho que vai caminhar, mas acho que mais devagar e com menos coisa do que a maior parte dos estudos cutting edge acaba comentando. Em relação a níveis, é o que eu comentei antes. Eu acho que cada vez mais fica claro de que a informação inicial que a gente quer, se tem placa e quanto de placa tem, para depois ela vai ser com FFR por tomo, se ela vai ser por ressonância, se ela vai fazer 2, 3 coisas em casos específicos. Acho que o como utilizar a informação isquêmica está muito mais aberto, inclusive depois de isquemia e coisa assim, do que era antes. Já a informação da tomo está cada vez mais fechada, em que a gente usa presença, extensão, gravidade e característica de placa e fechou mais ou menos o caminho. Ô, Márcio, vamos? Márcio? Carlos, sim. Ô, Márcio, eu queria parabenizar pela aula e eu queria trocar uma ideia com você em relação ao paciente que você citou. O paciente assintomático, com vários fatores de risco de doença coronariana, o paciente hipertenso, diabético, tabagismo, tem uma história familiar PADAC positivo. Esse paciente de consultório assintomático, você faz a evolução dele no consultório. Qual método de escolha você adotaria no rastreamento da doença isquêmica miocárdica? Então, eu pessoalmente acho que no paciente assintomático a pergunta não é doença isquêmica, a pergunta é doença aterosclerótica. Uma abordagem um pouco diferente, pensando muito mais em ter placa, quanto de placa tem, e, obviamente, os fatores de risco é a parte clínica. Então, pensando que você tem um Framingham, um SVD, qualquer score clínico que você prefira, que vai te dar a informação inicial que você precisa, daí para frente, eu acho que a informação, quando precisa de alguma coisa adicional, a informação que mais acrescenta é uma informação de carga de placa, que cada vez mais você tem literatura mostrando que essa informação, de forma mais robusta, do ponto de vista prognóstico, ela vem do score de cálcio. Quanto de placa você tem representado por uma medida das placas calcificadas. Eu acho que o score de cálcio é o que mais responde a pergunta do ponto de vista prognóstico. Muito mais do que outros métodos, do que métodos isquêmicos no paciente sem sintomas. Perfeito. Muito bem. Márcio, eu estou alinhada com o seu raciocínio, eu acho que assim, 100% de alinhamento, e eu acho que você focou em pontos fundamentais, né, que é o quanto, a carga de placa, característica de placa, vulnerabilidade de placa. Então, eu queria só uma opinião sua
Márcio, sobre a avaliação de gordura pericoronária, que agora estão saindo alguns trabalhos, o César Nomura acabou publicando uns estudos interessantes, e eu queria saber a sua opinião, o que você acha dessa avaliação da gordura pericoronária, se isso vai para frente, como é que a gente pode evoluir nisso? Sem saia justa. Eu acho que eu sou o pior cara que você pode ter trabalhando com método diagnóstico nessa hora. Apesar de eu gostar muito do método, achar que tem muito valor, eu acho que a quantificação de gordura pericárdica ainda está na fase o pessoal chama de proof of concept. A ideia funciona e ela indiretamente marca a inflamação ao redor do vaso. Esse é o conceito por trás. A densidade através da partida da luz do vaso para fora é um marcador que a gente tem que, de alguma forma, indica qual é o grau de inflamação peripláca daquele vaso, inflamação perivascular. O problema é como que a gente traduz isso para uma informação clinicamente útil. A gente não tem uma padronização do método suficientemente boa. Os trabalhos publicados mais robustos, tipo do pessoal do grupo da Grécia, que publicou os primeiros, o Antopol, sabe como é o nome do grego, que fez junto com o pessoal da Inglaterra, que publicou depois no Lancet. O primeiro foi na Science, o segundo no Lancet. É extremamente trabalhoso, é muito manual e não é reprodutivo na prática clínica. É igual quantificar a placa total. E alguns grupos fizeram mais limitado a 1 ou 2 vasos, que como conceito funciona, mas que eu não sei se é suficiente para dar uma ideia de uma coisa que não é sistêmica, que ela é localizada. Então, você mede só alguns locais, você tem uma certa limitação quando você está avaliando o prognóstico do paciente. Talvez a gente fizesse isso para uma placa específica, que a gente está pensando nisso, mas não tem estudo nessa direção ainda. Eu, pessoalmente, acho que a ideia é boa, mas que falta caminhar muito para chegar em alguma aplicação clínica que vá mudar, como eu falei para vocês, a perspectiva diagnóstica, a perspectiva terapêutica e a perspectiva prognóstica do paciente. Mas acho que tem conceito fisiopatológico por trás, não é mais uma medida de rádio que apareceu lá só porque estava lá. Existe a construção da história, nesse estudo do pessoal da Science, dos gregos, eles fazem PET na placa, eles fazem o experimental animal, eles vão para a placa estável versus instável, eles vão para o infartado versus o estável versus sem placa, eles compõem uma história que parece mostrar de forma razoável que isso é um marcador indireto de inflamação, que dá para ser usado na tomo sem precisar de um PET, que não dá para fazer em vaso pequeno, etc. Então, vejo um potencial, mas acho que tem muito passo para caminhar, tanto para padronizar o método, quanto para mostrar que ele serve para alguma coisa clinicamente útil, quanto para a gente conseguir definir parâmetros que a gente possa transformar a informação numa coisa útil para o clínico. Então, possível, mas acho que falta muito ainda. Perfeito. Obrigada, perfeito. Embrionário, mas tecnicamente ainda muito dependente de software e ainda sem grandes padronizações. Mas o raciocínio é lógico. Não, infactível de fazer. Tem coisa que o pessoal publica que eu acho que é impossível de medir. Isso aí não vai dar certo. Esse negócio dá para fazer. Só que ele ainda é muito trabalhoso, mas ele é passível de ser realizado, pelo menos. Muito bom. Colegas, Márcio, olha, é evidente como é importante, avaliando, ouvindo essas informações, a importância da formação também dos novos cardiologistas e acompanhar de perto toda essa evolução. E hoje foi até uma reflexão, né, como é que estão os nossos residentes, né, a dedicação para esse método, né, que é tantas informações de condutas do que se faz hoje e realmente perspectivas. É muito bom. Então, Márcio, obrigado pela sua apresentação, extremamente equilibrada, você comentou bem, você é especialista, mas realmente eu acho que foi muito, muito balanceado, o que é realmente o que está pronto e o que a gente tem de expectativa e o que provavelmente vai acontecer nos próximos anos. Eu acho que isso foi muito bom. Então, colegas, olha, Luciana, já estou concluindo aqui. Obrigado pelo auxílio, por fazer as pontes de contatos. Obrigado pelo tempo de todos. Márcio, então, muito boa sorte aí, bom trabalho. Essa semana é uma semana de expectativa, assim, também de âmbito pessoal. Então, muitas felicidades aí. E obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui conosco. Que tem outras ocasiões, outros momentos aí para a gente conversar na sequência dos próximos meses aí. Obrigado. Boa semana. Obrigado. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau. E, Jamos, depois se tiver o vídeo, você me manda para eu divulgar para o pessoal aí a aula. Obrigado. Perfeito. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Até logo. Tchau, Jamos. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite.